Olá, a Secretaria de Cuiabá divulgou recentemente um número preocupante. O alto índice de infestação do mosquito Aedes aegypti na estiagem. A capital ainda está com esse índice alto e agora surgiu uma preocupação. Nós já vemos aqui, começaram as chuvas, né? E daqui para frente essa preocupação, esse alerta aumenta. Sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com Alessandra Carvalho, que é coordenadora da Vigilância em Zoonoses de Cuiabá. Alessandra, obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu queria que você já explicasse o que é esse índice. O índice de estiagem foi de 3,5% na seca. Esse índice é considerado alto por quê? Bom, primeiro a gente agradece a oportunidade de estar sempre podendo esclarecer a população, né, que nos assiste. Bom, esse índice, ele é preconizado pelo Ministério da Saúde, onde nos permite avaliar dentro do município o índice de infestação e fazer toda uma preparação para possibilidades de epidemias dentro do nosso município. Então, Cuiabá, ele realiza 4 avaliações no período do ano que se passa. Então, este é o 3º levantamento de índice que o município faz, e ele apontou um índice de infestação de 3,5%, colocando a capital em risco e possibilidades de epidemia. Então, a gente tem 320 agentes de combate a endemias que realizam as visitas domiciliares. E essa é uma metodologia específica. Num prazo de 1 semana é feito um acompanhado, um aglomerado de 10.000 imóveis, e nesse prazo de 1 semana, esses agentes de combate de endemias fazem a visita nesses imóveis, e aí de lá se faz a coleta, né, dessas larvas em lugares onde tem água parada. Importante a gente frisar que é onde tem água parada. E de lá, essas larvas vindas, elas vão ao laboratório entomológico, e posterior a uma positivação, né, que é uma identificação dessa larva, a gente faz a leitura e, através de dados estatísticos, faz essa leitura deste índice de infestação. E é importante a gente lembrar que a metodologia utilizada nesse método do LIRA, que é o levantamento de índice, são exclusivos de casa com moradores. Então não tem aquela história de que eu cuido, mas meu vizinho que deixou o terreno baldio não cuida. É de casas habitadas. Sim. Esta leitura é uma leitura que nos permite afirmar que é feita na presença e na casa com moradores. Porque nesta metodologia se faz a retirada dos terrenos baldios, daqueles lugares onde a gente define como pontos estratégicos, como por exemplo, as borracharias, as oficinas que tendem a acumular mais recipientes que possam acumular água. Então, este índice de infestação, onde aponta exclusivamente 100% daqueles criadouros no fundo de quintal, como sendo reservatórios no baixo, que são as caixas d'água, barril, qualquer recipiente que possa acumular água para uso doméstico, que a população alega que há necessidade desse acúmulo de água parada para uso. Então, é desses reservatórios que, num período de estiagem, num período de seca, são os mantedores, né, faz a manutenção da espécie do Aedes aegypti. Então, por isso que a orientação se faz com intensificação maior para a população vedar, lavar de forma adequada. Por mais que se é feito um tratamento, um controle através de produto químico encaminhado via Ministério da Saúde, esse produto químico, a eficiência dele é com relação a inibir os estágios da larva. Porque o mosquito do Aedes aegypti, ele tem 4 estágios. Ele é ovo e ele pode perdurar no ambiente mais de 365 dias. Então, você vê quanto a dificuldade de a gente fazer um controle, né, num ser vivo que dura até um ano no ambiente. A larva, que ela dura de 3 a 4 dias. A pupa, que dura 3 dias, e o mosquito, que pode durar até 30 a 40 dias voando no nosso ambiente. E aí reproduzindo, né? Isso. Então, o produto químico que o Ministério da Saúde oferece para os municípios, ele é um inibidor de crescimento. E ele tem que ser oferecido
a larva no período que ela se alimenta, porque é só neste estágio específico que ela come todos os resíduos encontrados naquele recipiente que ela está desenvolvendo. Então, os nossos agentes têm que encontrar justamente no reservatório, né, colocar o produto químico naquele estágio específico. E aí, então, esse produto químico agir e impedir que ela se reproduza, que ela mude, né, que na verdade que ela se transforme no próximo estágio. Então, por isso, às vezes, a dificuldade de se fazer o controle. E outra também é porque a população, às vezes, de forma desavisada, por mais que a gente se faça a orientação de acordo, a população ainda é resistente a algumas orientações. Então, a gente sempre pede, intensifica a orientação à população das melhores formas possíveis com relação a esses recipientes que acumulem água parada. A gente vê um índice de 3,5% de infestação, que é considerado alto, mas às vezes parece um número pequeno, né? Qual seria o ideal? O ideal seria até 1%. No máximo 1%. É o então nós estamos aceitável, acima de 3 1%. vezes. 3 vezes. E ainda nós temos bairros, esse é um panorama geral do município. Nós temos bairros, por exemplo, como Nossa Senhora Aparecida, que fica na Regional Sul, que ele está 5,8% com infestações. Isso quer dizer que lá tem quase 6% a mais de possibilidade das pessoas adoecerem. E agora o fator chuva chegando ainda nos amedronta mais a situação do lixo. E o lixo do Aedes aegypti, ele é um lixo de fácil reconhecimento, que é o lixo que a gente deixa no fundo do quintal da latinha, do saco plástico, do brinquedo, às vezes, da criança que está quebrado e a gente, né, hoje, amanhã, a gente retira para poder jogar na rotina da nossa coleta dos lixos, né, e aí acaba se esquecendo e quando a gente vê, tá cheio de larva e é fácil de fazer a eliminação. É só tombar aquele recipiente que aquela larva ela vai sucumbir porque ela precisa da água para sobreviver e a posterior a isso, não tendo aquele meio líquido, ela morre, obviamente, e não vai ter nenhuma transformação do mosquito e, obviamente, não haverá possibilidade de transmissão da doença. Bom, esse alerta, eu acho que é importante a gente explicar aqui, é justamente porque é um trabalho preventivo que vocês fazem, né? Porque certamente a preocupação, você falou em adoecimento, a preocupação é com os reflexos que esse mosquito traz. Acho que é importante você lembrar, então, quais são as doenças, quais as maiores preocupações do município em relação a essa questão dos reflexos do Aedes aegypti. Sim, é bom a gente esclarecer nesses momentos que a gente tem o programa do combate ao Aedes aegypti trabalhando de janeiro a janeiro. Ele não há interrupção em nenhum momento. Acontece uma exacerbação mais evidente, né? A gente entra em evidência nesse período chuvoso, há um lembrar maior do nosso trabalho nesse período, mas assim, a qualquer momento a gente tem e pode ter problemas. No período da seca ocorre, obviamente, esses problemas caseiros, né, que são os nossos reservatórios no baixo. E no período chuvoso há uma concorrência, digamos assim. O problema do reservatórios no baixo e ainda esses lixos concorrendo. Então, o que a gente faz? Um alerta para a população, e a gente trabalhou muito neste ano com a divulgação dos 10 minutos. Então, o 10 minutos é uma prática que a gente veio tentando trabalhar e inserir na rotina do morador. Nós fizemos vários trabalhos nas unidades escolares, nas unidades de saúde, escolas públicas e privadas, em também empresas privadas, levando a possibilidade de entendimento da população que 10 minutos por semana é suficiente para que a população consiga reconhecer dentro do seu ambiente, seja ele domiciliar ou no trabalho, né, ou na unidade escolar, que
De repente, 10 minutos é suficiente para você poder recolher e reconhecer qualquer lugar que acumule água parada, para que se evite acúmulo de água, para que se desenvolva o mosquito Aedes aegypti. Lembrando que o Aedes aegypti ele é transmissor da Zika, né, que a gente sabe das consequências que pode estar ocasionando, né, nas mulheres, principalmente que estão em período gestacional, né, podendo acarretar problemas seríssimos, né, de gerações futuras, que a gente sabe que as crianças podem vir a nascer com problemas de microcefalia, e são crianças que devem estar sendo acompanhadas no decorrer da vida, né? Porque a gente ainda não sabe as sequelas a quais essas crianças podem vir a apresentar no decorrer da vida. Nós temos ainda a febre do chikungunya, tudo, essas duas doenças extremamente novas, todas as situações que elas podem apresentar de sinais e sintomas no paciente. A febre do chikungunya, a gente ouve relatos e observa que as pessoas podem ficar acometidas até 5 anos. Literaturas afirmam que as pessoas ficam acometidas, afastadas do seu laboral, afastadas da sua vida social, em função das dores intensas. Lá mesmo no nosso convívio do nosso trabalho, nós nos deparamos com servidores acometidos com dores terríveis, tendo que se afastar, e isso são com certeza transtornos para a sociedade, para o trabalho, né, para poder, para a própria prefeitura, para próprias empresas privadas, para o sistema governamental, em função do afastamento desses servidores. Agora, a dengue nós temos 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Nós temos ainda a possibilidade da reintrodução do tipo vírus 2, que é uma cepa virulenta que causa óbito, né? E o que acontece da possibilidade da reintrodução em novas epidemias? Porque a nossa população, ela se renova. Crianças nascem, né? Então, pessoas se movimentam, entram e saem de países, vão e retornam. Então, nessas idas e vindas, a gente pode estar entrando ou levando novas doenças. E quando a gente tem a presença do vetor, que tem essas adaptações, né, para poder estar carreando vírus, né, que possam causar essas viroses, é fácil de fazer a reintrodução, né, de doenças. Então, por enquanto, nós temos dengue tipo 1, 2, 3 e 4, febre do chikungunya e o Zika vírus. Não impeça de que a gente possa ter novas doenças sendo introduzidas pelo vetor Aedes aegypti. E tudo então, isso provocado por um mosquitinho, né, gente? Que a gente consegue saber toda a situação de vida onde ele está, e que infelizmente, papel, né? No trajeto vindo para cá, eu observei que aqui no bairro a gente tem várias situações de engradados, de caixas estampadas a céu aberto, né? Então, assim, é a população mesmo tendo entendimento da gravidade da situação e não querer que aquilo se torne comum, normal, e que se faça alguma coisa em prol dela e da comunidade do entorno, né? Então, assim, acho que é importante esse alerta que as pessoas olhem em casa, façam essa blitz aí 10 minutos por semana, gente. Você tira, de repente marca um dia, vai ser dia de blitz da dengue. Põe todo mundo para olhar, né? Isso os terrenos, no fundo do quintal. Quando é apartamento, às vezes, não, apartamento não tem, mas tem vasinho de planta, tem aguinha do cachorro que às vezes as pessoas esquecem de trocar, o bebedouro, né? Aquele potinho do bebedouro. A gente o reservatório da geladeira. Pois é, que fica atrás da geladeira. Isso. E a gente às vezes não observa, né? E a gente fazer esse papel, mas assim, mesmo assim, a pessoa, tudo bem, fez né, os seus 10 minutos na semana, mas tem realmente do lado um terreno abandonado, que vê que tem lixo ali acumulado, ela pode denunciar para quem? Como é que pode ser feita essa parte para a gente encerrar, Alessandra? Então, a saúde, há muito tempo, ela tem visto que nós não conseguimos fazer tudo sozinho. Então, a gente tem buscado muito a intersetorialidade. E a intersetorialidade convém isso, trabalhar com as outras secretarias que colaboram também conosco com relação ao combate ao vetor.
E aí, os nossos agentes de combate a endemias realizam o cadastramento desses terrenos baldios em situação de vulnerabilidade, né? Em situações de risco. Então, todos aqueles terrenos baldios onde tem muita sujidade com relação à presença de muitos criadouros, eles são cadastrados e nós encaminhamos isso à Secretaria de Ordem Pública, que, por sua vez, emite todos esses endereços à fiscalização para que eles promovam o encontro do proprietário para as devidas providências. Então, isso é feito, o cadastro dos terrenos baldios, daqueles imóveis onde a gente tem situações também nas mesmas condições de vulnerabilidade que estão abandonados, porque a gente não consegue, neste momento, que a gente não tem uma situação de epidemia startada, nós estamos num período de prevenção, nós estamos num período de se trabalhar para que não ocorra, né? Então, a gente está promovendo isso, então a gente, através desses instrumentos legais, a gente busca a intersetorialidade para se evitar que ocorra. Então, aquelas casas abandonadas, a gente faz o mesmo trâmite para que eles procurem providenciar os proprietários, porque eles têm esses mecanismos, e aí providencie o alerta e as providências cabíveis com relação a isso. Ah, tá. Só uma última coisa que eu me lembrei agora, que eu já vi isso em rede social em período de chuva. Cuiabá tem muitas obras paradas, obras públicas inclusive, né? Avenida do CPA, que ficou, foi iniciada ali para o VLT, enfim, não terminou e vira uma piscina ali na hora que chove, né? Essas situações, vocês lidam com isso? Como é que é feito essa prevenção, esse trabalho de limpeza? Esses lugares são monitorados e até então a gente não encontra larvas do Aedes, porque tem uma série de fatores. Primeiro, porque a lâmina d'água ela é muito próxima do sol, então acaba não tendo possibilidades da criação, mas eu posso garantir que elas são todas elas monitoradas. São monitoradas, né? Recentemente a gente teve um episódio, mas já foi tomado providência de uma unidade de saúde que estava com caixa d'água, ela estava monitorada e tratada, né, que é o termo que a gente utiliza com produto químico, mas mesmo assim, para como servir de exemplo, né, a população, nós fizemos o tombamento daquele líquido, né, que constava dentro dela e protegemos para que ela não possa vir a acumular água por conta do período chuvoso. Ok, Tá Alessandra, muito obrigada pelas suas orientações, acho que foi muito importante. Eu gostaria de dar só mais uma última claro, lembrete. pode ficar à vontade. Eu gostaria que a população recebesse, assim que possível, todos os nossos agentes, que eles fazem visitas a cada 2 meses na casa dos moradores, né? Eles estão todos uniformizados, na maioria de todas as vezes são pessoas já conhecidas do bairros. Eventualmente, a gente está sempre fazendo alguns multirões, trabalhando em grupos maiores, mas tem sempre alguma pessoa conhecida. E na dúvida, porque às vezes, infelizmente, a gente ainda se preza a ter que trabalhar com situações embaraçosas, porque pessoas utilizam de má fé das situações. Nós temos o telefone 3617 1680, onde a população possa estar tirando qualquer dúvida sobre se está ou não acontecendo alguma atividade no seu bairro. Mas que receba os nossos agentes, porque o objetivo nosso é levar orientação para que a gente possa resolver ou pelo menos amenizar o risco existente. Tá ótimo, muito obrigada. Tá bom, de nada, eu que agradeço. Nós conversamos hoje com Alessandra Carvalho, coordenadora da Vigilância em Zoonoses de Cuiabá, e falamos um pouco sobre o trabalho de prevenção, né, ao mosquito Aedes aegypti. Ela trouxe aqui falando de como é feita essa análise do índice de infestação em Cuiabá. Na época da seca, na estiagem, está a média 3 vezes a mais do ideal. Então, fica essa dica aqui. Eu vou deixar um vídeo que nós fizemos o ano passado aqui na descrição, né, acho que é desse lado aqui, mas a gente explicou um pouquinho mais com detalhes sobre esses 10 minutos por semana. A gente mostrou aqui como é que você pode fazer, tem até uma tabelinha que você pode baixar na internet para você fazer um checklist, sabe? Muito interessante. Então vamos fazer o nosso papel. Quem mora em apartamento, quem mora em casa, né? Quem tem parentes, vamos ajudar a fazer essa fiscalização, essa prevenção para evitar aí essas doenças tão terríveis, né? Vou
repetir o telefone que a Alessandra passou aqui se você tiver qualquer dúvida. 3617-1680. Vamos passar para frente essa entrevista. Deixo esse convite para você. Ela fica disponível, lembrando, no site RDTV, no site RD News e também no nosso canal do YouTube. Vá lá, curta e compartilhe. Obrigada pela audiência, até a próxima.